Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renato, sou o professor da mecânica que vou lecionar para vocês a disciplina de ciência dos materiais, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, vou me apresentar aqui rapidamente e aí eu vou falar um pouquinho nessa primeira parte da aula, né, a respeito dessa disciplina, tá bom? Então vamos lá, eu sou o Renato, tá? Já trabalho no Instituto há mais de 10 anos, como eu já tinha dito, né, da área mecânica. E eu vou seguir aqui com vocês esse conteúdo de ciências dos materiais, tá? Eu tenho minha formação toda na área mecânica, eu fiz mestrado, terminei o doutorado em 2017, aqui na Unicamp, e eu fiz aí dentro da mecânica, ela se divide, a mecânica aqui na Unicamp, né, em várias áreas de conhecimento, e eu trabalhei, né, fiz minha dissertação e minha tese de doutorado na área de ciência dos materiais e também fabricação mecânica, tá bom? Então, é um tema que eu vou lecionar para vocês que eu me sinto confortável de dar aula, uma coisa que é um tema que eu gosto de dar, tá bom? Esse conteúdo eu já dei para ensino superior antes do IFE e no IFE acabei lecionando mais esse conteúdo para ensino técnico, tá? E aí tem algumas particularidades do ensino técnico sobre ciência dos materiais, que na verdade a gente chama de tecnologia dos materiais, com ciência dos materiais para engenharia. E aí eu vou falar isso um pouquinho mais para frente para vocês, tá bom? Uh, eu tenho 37 anos, tá? Sou casado, tenho duas filhas e moro em Paulínia, tá bom? Então essa é a minha apresentação aí. Eu deixei aqui para um subscribe, né? Para vocês se inscreverem aí nesse canal. Eu acho que todo mundo aqui já conhece esse canal, mas para quem ainda não conhece, fica o convite aí de se inscrever. Vai ter bastante conteúdos novos aí a respeito de ciência dos materiais que eu vou colocar e também tem alguns conteúdos sobre tecnologia dos materiais que não fazem parte aí do conteúdo de ciência dos materiais que já está disponível, que é bastante interessante para vocês também, tá? Bom, como que vai ser aí ao longo desse semestre, né? Então teremos duas aulas semanais, né? Não necessariamente vai ser duas aulas cheias, né? Então a gente usa uma parte da aula para vocês assistirem um conteúdo, verem um conteúdo, né? Um outro tempo vocês poderão aí fazer um exercício, uma outra atividade, tá? No total, seguindo aí o plano de ensino para quem tem aí, né, disponível, são 40 aulas, vezes aí 50 minutos, 33,3 horas, tá? Lembrando que são, se eu não me engano, 20 semanas de aula, tá? Essas aulas, elas mudaram um pouco, enfim, acabou ficando, pelo menos por enquanto, entre 17h10 até as 18h50. Isso, né? Mudou para terça-feira, ela estava na quarta, se eu não estou enganado. Então, terça-feira, das 17h10 até as 18h50, tá? Essas aulas, elas a princípio serão assíncronas, e aí a gente pode ter, dependendo de como for a participação, os pedidos, a gente pode ter alguns encontros aí síncronos a cada quinzenalmente, eu não sei ainda, a gente pode ir combinando, tá bom? Mas eu tenho uma preferência em dar aulas síncronas, pelo menos a experiência foi melhor de aulas síncronas com o técnico e também com o integrado do que com aulas síncronas, na qual a participação era extremamente baixa, tá? Mas a gente pode conversar disso em um outro momento. Bom, a ementa da disciplina que consta no plano de ensino é a seguinte, então, vou ler aqui com vocês. Aborda aspecto das estruturas e propriedades dos materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitos usados em engenharia. No conteúdo, capacitar o discente a compreender as características dos diversos tipos de materiais e correlacionar os tipos de ligações químicas, estruturas atômicas, as propriedades resultantes, permitindo a seleção adequada do material de acordo com a aplicação, tá? A princípio pode ser algo meio confuso, né? Mas é ao longo aqui, eu não vou adiantar muito não, porque agora eu só quero comentar com vocês sobre a ementa. No segundo momento a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas, assim, dando um geralzão, né, para vocês, a gente vai falar basicamente sobre os materiais, como eu processo o material, né, como é que eu processo, por exemplo, um metal, né, como que eu chego até esse metal, como esse processamento influi
né, vai ter uma influência nesse arranjo atômico, nessa característica interatômica desses átomos, dessa ligação química entre eles, né, e como essa interação deles, né, dessa ligação química, vai influenciar nesse comportamento que o material tem. Né? Então, sim, para a gente pensar aqui, por que um aço ele pode ser dúctil, pode ser, abre aspas, macio, mas pode ser também super resistente, né? Porque tudo isso envolve um processamento, envolve algumas coisas que a gente vai ver aqui, transformação de fase, envolve então um efeito do processo sobre esse material, tá? Então isso tudo a gente vai discutir aqui, eu tô só dei uma pincelada para a gente entender. Vamos falar sobre os materiais metálicos principalmente, mas vamos ver também sobre cerâmica, sobre os polímeros, né? Os famosos plásticos. Vamos falar também aí um pouco de semicondutores, compósitos, biomateriais, tá? A gente tem uma limitação aqui nesse curso, que é um pouco a carga horária, que é só 2 horas, então a gente tem uma certa limitação de conteúdos a serem passados, tá? Mas enfim, só para dizer aqui que a gente não vai conseguir abordar tanta coisa como eu gostaria, mas vou tentar aí passar a maior quantidade de conteúdo, de coisas interessantes aí para a vida profissional futura de vocês, tá? Bom, então vamos ver a ementa aqui, a classificação dos materiais. Falaremos também de ligações químicas, vou passar bem rapidamente sobre ligações químicas, porque vocês, pelo menos em teoria, já tiveram isso, né? Então eu vou só passar aqui para a gente lembrar um pouco, tá? Falar sobre estrutura atômica. Aqui sim a gente vai ficar um pouquinho, né? Vai ver um pouco sobre a estrutura dos materiais, né? Sobre os cristais, tá? Vamos falar no outro momento sobre os defeitos cristalinos, né? Então aqui a gente vê a estrutura atômica, a estrutura cristalina, depois falamos um pouco desses defeitos, das propriedades mecânicas dos materiais. Eu diria que esse tema é muito importante para vocês, tá? A gente vai dar um ênfase grande aqui nas propriedades mecânicas dos materiais, importantíssimo. Introdução aos metais e ligas ferrosas e não ferrosas, mecanismos de aumento de resistência mecânica, introdução aos tratamentos térmicos e também aos tratamentos termoquímicos, classificação, processamento e aplicação de polímeros, classificação, né, de polímeros, possivelmente, eu peguei do jeito que estava lá, tá? Processamento e aplicações de cerâmicas e introdução aos materiais compósitos, tá? Então isso que está constando lá na ementa, tá? São bastante temas, né? Conteúdos aí diversos. Vamos ver se a gente consegue abordar tudo isso aqui, tá? Mas para 2 horas de fato é bastante coisa para a gente ver, tá? Bom, e aí fala um pouquinho, seguindo lá o plano de ensino, sobre a ementa, tá? E aí eu queria até mostrar aqui para vocês, eu tenho... Com certeza esse livro aqui é o que eu vou mais utilizar com vocês, tá? Não sei, acho que vocês estão conseguindo ver aí, que é esse livro que está aqui, tá? Que é a Ciência e Engenharia de Materiais, uma introdução, que é o Callister. É um livro famosíssimo dentro de ciência dos materiais, dentro de tecnologia dos materiais, né? Tanto para técnico, mas ainda mais para engenharia, é um livro mais utilizado sem sombra de dúvidas, tá? Então qualquer engenharia que a gente tem, né, a gente encontra essa disciplina de ciência dos materiais e está lá um livro base que é Ciência e Engenharia dos Materiais do Callister, tá? O William de Callister, que é um livro bastante comum, então quem quiser aí se aprofundar, eu recomendo fortemente ter um livro desse, né? Comprar um livro, quem está montando. Sei que tem bastante gente que gosta de montar uma biblioteca com alguns livros, né? Então, se fosse para escolher um livro, um só, né, para ter em ciência dos materiais, com certeza eu escolheria o Callister, tá? Porque ele consegue aí abordar diversos conteúdos. Ele não é um livro de pós-graduação, não é um livro que entra profundamente em nada, mas ele aborda um leque bastante grande de conteúdo, de informações sobre ciência dos materiais, tá? Um livro grande, tem quase 800 páginas, tá? Então, um livro bastante grande, mas importantíssimo aí para quem quer ter aí um conhecimento maior sobre ciência dos materiais, entender um pouquinho mais, né? Ainda mais do que o curso que a gente vai ter aqui de materiais, tá? Outro livro que está constando lá no plano de ensino
é esse livro do Santos que chama Tecnologia dos Materiais Não Metálicos, tá? Que fala aí da classificação, estrutura, propriedades e processos de fabricação e aplicações. Então vai falar aí dos materiais não metálicos, polímeros, tá? Cerâmicas, enfim. É um livro que eu não tenho, tá? Nunca peguei esse livro na mão. Ele consta lá no plano de ensino de vocês, mas de fato é um livro desconhecido para mim, da editora Érica, de 2014. Então eu não sei o conteúdo que tem nele. Até preciso aí entrar lá no site da Érica e dar uma olhadinha, tá? Mas eu não conheço esse livro. Esse livro aqui eu tenho, acabei não pegando para vocês, mas eu tenho esse livro. Eu estudei com o professor, com o autor desse livro, que é o Paulo Roberto May, tá? Foi meu professor. É um livro clássico também, dentro aí de ciência dos materiais, mas ele é um livro muito específico para aços e ligas, tá? Ele não entra tanto no mérito da ciência dos materiais mesmo, de se aprofundar dentro desse conteúdo, tá? Então ele fala de diversas ligas, fala do efeito de adição de, sei lá, de cromo no aço, né, de elementos de liga no aço. Então ele explica bastante coisa, fala sobre diagramas de TTT, CCT, mas ele não entra assim no mérito de um estudo aprofundado dentro de ciência dos materiais, tá? Então é um livro que eu tenho, eu vou usar muito pouco com vocês, mas para quem quiser se aprofundar em aços e ligas, fica aí também, é um bom pedido, é uma boa pedida, um livro do Paulo Roberto May, tá? Temos esses dois outros livros, do Ashby, que é a Seleção de Materiais e Projeto Mecânico. Esse livro aqui é muito bom. Eu já peguei ele para estudar, mas não tenho esse livro, não comprei, né? Mas é um livro muito bom. Ele tem uma abordagem um pouquinho diferente do Callister, tá? Ele não entra tão profundo no aspecto de química ali, né, física e tal, mas ele já dá uma característica mais usual, mais de aplicação para o material, tá? Então ele envolve alguns conhecimentos também de resistência dos materiais e ciência dos materiais, tá? Então é um pouco diferente. O Callister ele até fala um pouco, tem até uma parte de resistência dos materiais que é comportamento mecânico, mas ele não entra a fundo a você fazer uma seleção propriamente de material, né? Escolher o material que vai usar, por exemplo, na fabricação de uma engrenagem, quais os critérios que tem que ser escolhido, né? Como que calcula isso? Então ele não, o Callister que eu falei para vocês, ele não entra nesse mérito, tá? Mas esse livro aqui do Ashby, ele entra mais profundo nesse mérito da escolha do material para um projeto, né? Para definir aí os limites de resistência desse comportamento mecânico, tá? Outro livro que também está descrito lá no plano de ensino de vocês é o Chiaverini. Eu também não tenho esse livro, mas eu usei muito na graduação. É um livro interessante também, mas ele dá uma abordagem aqui que fica entre Callister e entre aquele livro que eu mostrei para vocês do Paulo Roberto May. Então ele fala de aços, ele fala também de ferro fundidos, que o livro que eu mostrei para vocês anteriormente do May não fala, tá? Ou fala muito pouco, superficialmente. Porém, ele tem aqui uma abordagem um pouquinho mais para o lado atômico do material, de ligações, de diagrama de fase, tá bom? Então, um livro também bastante interessante para ter, do Vicente Chiaverini, era, se eu não me engano, um professor da USP, mas já faleceu há um certo tempo, enfim. Mas eles continuam lançando aí, a ABM, né, Associação Brasileira de Metais, continua lançando esses livros, tá? Deve ter algum professor por trás aí revisando, e eles continuam lançando, tá? Por ser uma obra boa, de fato, tá? Bom, e aí tem outros dois livros que não tem na ementa de vocês, mas que são bons, muito bons, eu diria. Que está aqui, eu tenho esse livro, né? Esse aqui é do Askeland, que é Ciência e Engenharia dos Materiais, um livro super legal de ter, tem uma abordagem mais parecida com o Callister, tá? Então, um livro bem bacana de ter também, deve ter um preço um pouquinho mais acessível aí que o Callister, tá? Da editora Cengage. Então, para quem tiver interesse, tá? Um livro legal também de ter. Por fim, um livro que também gosto muito, mas é um livro um pouco mais para pós-graduação,
que é esse livro aqui do professor Shackelford, tá? Da editora Pearson, chama Ciência dos Materiais, é um livro muito, muito bom. Ele também faz uma abordagem de bastante coisa, né? Sai desde metais, passa por polímeros, analisa cerâmicas, né? Compósitos, seleção de materiais. Só que ele entra um pouco mais a fundo que o Callister, tá? Ele tem uma quantidade menor de conteúdos, ainda tem bastante, mas menor de conteúdos, e se aprofunda mais do que o Callister, tá? É um livro relativamente grande, deve ter 500 páginas, e também recomendo aí para quem quiser ter, tá? Que tem essa capa bonita, né, desse supercondutor aqui, levitando sobre um ímã, tá? A gente vai falar disso em algum momento aí durante a nossa aula, tá bom? Bom, esses são os livros que eu indico aí e que está escrito no plano de ensino de vocês, tá? Mas lembrando, quem puder ter um livro de cabeceira aí para quem quer ser um cientista, né, ou quer pelo menos ter uma ideia geral sobre materiais, é o do Callister, tá? Ou Callister mais Shackelford. Bom, e aí, pessoal, como é que vai ser a nossa avaliação? Né? A ideia é que tenha duas avaliações, dividindo aí mais ou menos na 10ª aula, ou 9ª aula, e a segunda lá pela 19ª, 18ª aula, tá? Essas avaliações, a princípio, eu coloquei um peso de 60% e os exercícios propostos no Moodle de 40%. Se vocês já estão acostumados com isso, a média no Instituto é 6, né? Se for menor que 6, aí teremos lá um exame final, tá? E a presença mínima de 75%, que vai ser verificado pelas atividades que vocês desenvolveram no Moodle, tá bom? Acho que é o comum aí que vocês estão habituados, tá? Bom, então essa primeira parte eu queria falar isso para vocês. A gente vai entrar na nossa primeira aula aqui na introdução sobre ciência dos materiais, mas então eu encerro aqui essa parte mais de ementa, mais de plano de ensino, e aí a gente vai entrar agora na nossa primeira aula como introdução, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, porque a primeira aula já vai acabar fatalmente ficando grande, eu vou fechar aqui então esse primeiro bloquinho como uma apresentação do curso, e o segundo bloquinho mesmo, propriamente dito, uma introdução sobre ciência dos materiais, tá bom? Então, para um pouquinho aí, toma um café, vai no banheiro e volta aí para a nossa segunda parte, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.